Olá, meus amigos. A mensagem de hoje é muito importante e está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Impressionante isso. Aqui eu queria destacar um ponto muito importante. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus os colocou no jardim do Éden e tudo era perfeito, era maravilhoso, era um jardim, era um lugar onde Deus também estava com eles. Ou seja, não havia nenhum problema, era 100% perfeito e eles eram 100% felizes. Mas um dia, quando o casal se separou por um instante, Adão foi para um lado e Eva foi para outro. De repente a Eva se deparou diante da árvore proibida. E de repente ela vê e ouve uma serpente falando. E ela achou interessante esse diálogo e simplesmente deu ouvidos à voz da serpente. Esse foi um dos erros do ser humano. Dar ouvidos à voz da serpente e deixar de dar ouvidos à voz de Deus. Você sabe, nesse mundo que a gente vive, nós ouvimos duas vozes. A voz da verdade, a voz de Deus, a voz que é correta, e de vez em quando, ou sempre, se ouve uma outra voz, contrária à Bíblia, contrária aos princípios, uma voz contrária àquilo que é certo. E muitas vezes você precisa tomar uma decisão. Qual das duas vozes você deve dar ouvidos e deve seguir? Bom, Eva cometeu alguns erros, Adão também. Um erro foi se separar um do outro. O outro erro foi deixar de ouvir a voz de Deus e dar ouvidos à voz da serpente. Aí o pecado entrou no mundo. Por favor, não dê ouvidos a outras vozes. Existem muitas vozes nesse mundo, mas uma voz é a verdadeira. É a voz de Deus, da sua palavra. Dê ouvidos ao que Deus diz, não ao que os homens dizem. Não ouça a voz do seu coração, porque o coração é enganoso. Ouça a voz de Deus, que é uma voz segura e que dá a você o direcionamento certo para uma vida vitoriosa e uma vida de obediência e de bênçãos. Que assim seja contigo hoje. Ouça a voz de Deus. Nunca ouça a voz da serpente. Que Deus te abençoe. Amém.